Olá, hoje é dia 8 de março de 2022, 8 de março que é o Dia Internacional das Mulheres, e por isso eu decidi gravar esse vídeo especial contando a história de uma personagem da cidade de São Paulo que foi Dona Yaya. Yaya, que no começo do século XX tinha 2 automóveis, era fotógrafa, revelava suas próprias fotos, mas que teve uma vida marcada por tragédias e que ficou por 40 anos presa numa casa na região do Bexiga. Eu sou Olavo Medeiros, essa é a sua melhor de Sampa TV e vem comigo conhecer a história de Dona Yaya, Sebastiana de Melo Freire. Antes de mais nada, eu preciso dizer que na internet tem vários textos sobre a história de Dona Yaya. E eu vou me prender aqui nos fatos levantados pelo Centro de Preservação Cultural da USP, que são as informações mais confiáveis. Vamos começar falando da infância de Yaya, que se chamava, na verdade, Sebastiana de Melo Freire. Yaya nasceu em Mogi das Cruzes no dia 21 de janeiro de 1887, portanto, aquariana. Ela era de uma família de fazendeiros de café, uma das famílias mais ricas do estado de São Paulo. Seu pai, além de fazendeiro de café, era também político. O pai de Yaya teve 5 filhos, mas 3 deles morreriam ainda criança. Um irmão de Yaya morreu antes de completar 1 ano de idade. Uma irmã de Yaya morreu engasgada com um botão de bolsa que foi deixado no seu berço e ela ficaria conhecida como a menina da pipoca. Isso porque ela está sepultada em Mogi das Cruzes e muitas pessoas acreditam que ela morreu engasgada com um milho de pipoca e deixam pipoca no seu túmulo. Uma outra irmã de Yaya morreu de tétano. Mas as tragédias não acabariam por aí. Aos 13 anos de idade, com 2 dias de diferença, Yaya perderia o pai e a mãe. Após a morte dos pais, Yaya com 13 e seu irmão com 18 anos de idade seriam os grandes herdeiros de uma das maiores fortunas de São Paulo. Mas as tragédias continuariam. O irmão de Yaya pega um navio para Buenos Aires, tem uma crise nervosa dentro do navio, foi atendido por um médico, colocado em seu quarto e ao amanhecer viram a escotilha aberta e ele não estava mais dentro do navio. Assumiram que ele teve um surto psicótico e se suicidou. Os jornais da época relataram esse acontecido. Após a morte dos pais de Yaya, Yaya, que vivia entre Mogi e São Paulo, definitivamente fica em São Paulo com esse irmão que acabou se suicidando. Ela foi alfabetizada de início na fazenda em Mogi, mas depois ela estudou muito tempo no Colégio Sion. Com a morte do irmão, Yaya vira uma das pessoas mais ricas da cidade, do estado e talvez do Brasil. Choveram pretendentes querendo se casar com Yaya, mas Yaya nunca se casou. Ela imaginava que a maioria deles, na verdade, estava interessado em sua fortuna. Se bem que existem alguns textos que dizem que ela tinha muita admiração por um aviador chamado Edu Chaves. Uma parte importante dessa história é que com a morte dos pais de Yaya, ela fica sob os cuidados da família Grant, a família da madrinha dela, e também de um tutor, um político superpoderoso chamado Albuquerque Lins. A vida de Yaya seguia reservada, com poucos amigos, e por volta dos 30 anos ela começa a desencadear comportamentos que foram tidos como comportamentos ligados a alguma doença psicológica. Uma das coisas que chamou a atenção foi que Yaya escreveu um testamento a lápis dizendo que iria morrer, começou a dar joias aos criados e mais tarde teria tentado suicídio. Nessa segunda parte vamos falar um pouco sobre a doença da Yaya. Como eu disse no final da parte 1, por volta dos 30 anos de idade, Yaya começa a ter alguns comportamentos que chamaram a atenção. Ela é levada inicialmente a uma clínica que ficava em Perdizes e pertencia ao Dr. Homem de Melo. Sim, temos uma rua com esse nome em Perdizes. A clínica e a casa do doutor ficava nessa rua. Ela ficou por ali um tempo e depois ela ficou 1 ano numa instituição que ficava na Avenida Paulista, um sanatório que ficava mais ou menos ali perto de onde é hoje o restaurante Spot. Como Yaya tinha muito dinheiro, ela foi assistida por vários médicos, dentre eles Dr. Franco da Rocha, que havia criado o Hospital Juqueri, e por isso era uma sumidade no assunto. Alguns médicos entenderam que a melhor maneira de tratar Yaya era isolá-la dos outros pacientes.
colocando Yaya numa casa que seria um hospital de uma pessoa só. No início, essa ideia não era de toda ruim, se imaginava que ela ficando sozinha numa casa poderiam disfarçar que ela não estava no hospital e que ela não percebesse que ela estava, na verdade, em cativeiro. Já na clínica do Dr. Homem de Mello, Yaya já havia sido diagnosticada com algum tipo de transtorno mental e esses diagnósticos foram mudando no passar dos anos conforme a medicina ia evoluindo. Hoje se sabe que Yaya, na verdade, tinha esquizofrenia. Nessa terceira parte, vamos falar um pouco da casa lá no Bexiga para onde Yaya foi levada, que hoje é conhecida como a Casa da Dona Yaya e pode ser visitada. A casa foi preparada para receber um paciente só. O quarto de Dona Yaya recebeu cortiça no chão para que se ela caísse ela não se machucasse, os cantos foram arredondados e as janelas eram trancadas por fora. Existe nessa sala uma pequena janelinha por onde Yaya era vigiada. Anos mais tarde, Yaya ganhou um banheiro. Esse banheiro tem as torneiras para o lado de fora e tem um olho mágico onde Yaya era vigiada. Anos mais tarde, bem debilitada, foi construído o que chamaram de um jardim de inverno, que era um corredor aberto só na parte de cima, por onde Yaya tomava sol. Os cuidados de Yaya na casa eram mantidos por moças da família Grant, lembra aquela família da madrinha e algumas amigas. Existem relatos que ela teria tido um enfermeiro, mas eu não sei se é realmente verdade essa parte da história. Dizem que Yaya por vezes estava muito nervosa, que os vizinhos ouviam gritos vindo de dentro da casa. Alguns relatos, que eu não sei se são verdadeiros, dizem que Yaya pedia o filho dela de volta. Ela dizia que ela tinha tido um filho e teriam levado esse filho embora. Ela ficaria presa nessa casa até 1961, quando foi levada ao hospital por conta de uma hemorragia e descobriram que ela tinha um câncer no útero. Tentaram operar Yaya, mas ela não sobreviveu à operação. Alguns cuidadores de Yaya ampliaram a sua fortuna enquanto ela estava presa. Mas após sua morte, como ela não tinha herdeiros, tudo foi a leilão. E o que não foi vendido, que foi o caso da casa, foi parar na mão da USP. E a USP trouxe de volta essa história da Dona Yaya e é por isso que a gente sabe dessa história hoje e a casa está preservada. Vamos para a quarta parte do nosso vídeo e nós vamos falar de algumas teorias da conspiração, que não são novas. Lá na década de 40, um jornal chamado Parafuso já tinha levantado algumas delas. Mas de verdade, eu não sei se são só teorias, se realmente elas são verdadeiras, mas a gente vai falar sobre elas. A primeira teoria da conspiração seria uma coincidência toda essa tragédia na vida da família de Yaya? Ou haveria alguma coisa por trás de tantas mortes? A segunda teoria da conspiração é que esse político, Albuquerque Lins, que foi um dos grandes tutores de Yaya, teria aí, supostamente um filho que Yaya teria se negado a casar com ele e que por isso Albuquerque Lins tenha inventado toda essa história para prender Yaya e ficar com a fortuna dela. Será? Eu acho que não, mas existe essa teoria. Terceira teoria, o irmão de Yaya, aquele que supostamente pulou do navio, teria realmente pulado? Ou será que alguém tirou ele do navio à força? O quarto ponto que aparece aí nas teorias de conspiração, será que Yaya realmente teria tido um filho, como dizem que ela gritava ali na casa, que tinham tirado o filho dela? Se ela tivesse tido um filho, ele seria o grande herdeiro aí da fortuna da Yaya e talvez algumas pessoas não gostassem. Mas pelos relatos oficiais, quem cuidou da Yaya foram as moças ali da família Grant. Já vi alguns textos que diziam que houve um enfermeiro que cuidou de Yaya por muito tempo e que às vezes ficaria sozinho com ela, mas eu não sei se é verdade. Deixem nos comentários, vocês acreditam em alguma dessas teorias da conspiração? Vocês acham que realmente foi uma série de tragédias e de percalços que marcaram a história da Yaya? Mas eu tenho uma quinta parte ainda nesse vídeo, porque muitas pessoas falam que a Casa do Bexigo, a casa da Dona Yaya, é um dos lugares supostamente assombrados de São Paulo.
Vamos aí para a quinta parte. Será que a casa realmente é assombrada, né? Eu visito a casa há muitos anos e, no geral, eu acho a energia dela muito boa, nunca vi nada por ali. Existem relatos antigos de pessoas que talvez teriam visto fantasmas pela casa, mas eu posso dizer que uma vez aconteceu algo curioso, na verdade mais de uma vez. Eu já tinha visitado a casa muitas vezes. Normalmente quando a gente ia no banheiro da casa, tem um banheiro que fica no jardim, que normalmente a gente usa. Mas uma vez um cliente viu um banheiro dentro da casa e falou, posso usar o banheiro? E a moça falou, pode. E aí quando ele saiu eu fui ver aquele banheiro, porque eu nunca tinha visto e eu não conseguia chegar perto dele. Era uma sensação de um aperto, uma dor, um desconforto. Eu de verdade nunca conseguia entrar no banheiro. E aí a educadora que fica ali falou, esse era o banheiro de Yaya. E aí eu vi as torneiras que abrem por fora, o olho mágico por onde ela era vigiada. E eu de verdade fiquei com uma sensação, não que sejam fantasmas, mas que talvez o banho fosse uma coisa complicada, que talvez ela fosse contra gosto. Não sei, parece que o banheiro realmente tem alguma energia que é estranha. E eu preparei aqui uma sexta parte para esse vídeo falando sobre as interações da Yaya, da história da Dona Yaya, da casa com o Melhor de Sampa. Eu conheci pela primeira vez a história da Dona Yaya um dia que eu fui criar o tour do Bexiga. E eu estava tentando atravessar de uma parte ali da Bela Vista para outra, vi a casa, achei interessante, entrei, estava tendo uma exposição e aí a educadora me contou a história da Dona Yaya. E a gente por muitas vezes foi até lá. Até que a casa parou de abrir aos finais de semana e eu tive que mudar o tour. Não fazia sentido andar até lá para pegar a casa fechada. E aí alguém falou para mim, olha, tem um corredor de grafites lá no Bexiga também, você pode passar por lá. Mudei o roteiro para passar por esse corredor de grafite. Quando eu chego lá, quem que estava grafitada, quem estava desenhada no corredor? Yaya. E aí, apesar de eu não passar pela casa, boa parte do que eu contei para vocês até agora nesse vídeo, eu passei a contar ali na frente do grafite da Yaya. Mas não parou por aí. Eu fui fazer um tour pelo centro e estava estudando ali a região da 7 de Abril e descobri que a casa dela era ali, numa região ali da 7 de Abril, onde tem um prédio da Biblioteca Mário de Andrade, um prédio que hoje tem até uma imagem do Mário ali, e que ao lado tem uma galeria, que é a Galeria dos Fotógrafos. Era ali que Yaya morava na 7 de Abril. E olha só, por coincidência, ali na região que ela morava, hoje tem uma Galeria dos Fotógrafos. Ela que era fotógrafa. E tem mais uma história, talvez uma das mais curiosas aí entre o Melhor de Sampa e a história da Dona Yaya. Eu falei anteriormente, né, que durante muito tempo a casa da Dona Yaya fazia parte do tour do Bexiga. E quando a gente parou de passar lá porque a casa não abria mais de final de semana, a gente passou a encontrar a imagem da Dona Yaya nos grafites. E um dia eu estava com muita saudade de passar por lá e eu criei o tour do Bexiga e anunciei. Falei, olha, hoje a gente vai passar pela casa da Dona Yaya, mesmo a casa não abrindo mais de final de semana, eu vou contar a história dela na porta da casa. Quando a gente chegou lá, a casa estava aberta, era carnaval e tem um bloco da Dona Yaya. E eu entrei, a educadora, que é a Dona Carmen, que sempre me atendeu, ela falou, você sabia que a gente ia abrir hoje, por isso você veio? Eu falei, não, foi coincidência, eu só acordei com vontade de vir até aqui. Teria sido Dona Yaya que me convidou? Mas as minhas intersecções com a Yaya e com a história da Yaya continuaram. Numa das exposições da casa tinha uma lista de imóveis que pertenciam a Yaya. E eu descobri que Yaya tinha muitos imóveis no Brás, numa região que hoje faz parte da Moca, que vai ali da Rua Visconde de Parnaíba, que é a rua do Museu da Imigração, até a Rua do Hipódromo, que é a região que eu moro. Talvez Yaya nunca tenha vindo por aqui, mas vários imóveis dessa região pertenceram a ela. Mas haveria ainda uma outra intersecção com Yaya durante nossos tours. Eu fiz um tour pela Consolação, passei pelo cemitério, estudei alguns túmulos, procurei alguns túmulos ali no cemitério, tinha selecionado 16 e numa das ruas onde fica o túmulo do Ramos de Azevedo, eu passei por ela e por algum motivo eu olhei para um túmulo mais à frente, à minha esquerda, e vi a foto de Yaya. Era o túmulo dela. No túmulo de Yaya, lá no cemitério da Consolação, está escrito Sebastiana de Melo Freire, herdeira. Puxa, quantas coisas podiam ter escrito dessa mulher, né? Uma mulher que foi fotógrafa à frente da sua época, mas limitaram a escrever apenas herdeira.
E essa é um pouco da história de Dona Yayá Sebastiana de Melo Freire. Hoje eu acordei às 4 horas da manhã com intuição que eu tinha que gravar esse vídeo aqui para trazer a história dela para mais pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Essa é uma história que eu conto em vários tours que tem relação aí com a vida da Yayá. Vou contar no tour da Moca que eu vou fazer nesse sábado, já que ela tinha casas aqui nessa região. Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem, cuidem dos outros, fiquem bem e até o próximo vídeo.